Cristóvão, bom dia, Renato, bom dia, Nara, bom dia a todos e a todas presentes. Eu vou fazer uma leitura de um texto que foi preparado pela Comissão Nacional de Direitos Humanos e depois estarei disponível também para debater aqueles outros temas que o senhor incluiu, né, e que talvez não cubra aqui no nosso texto, mas podemos depois tecer alguns comentários sobre essa questão do aumento ou não do consumo a partir da legalização e a questão da teoria da porta de entrada, essa hipótese tão debatida e que a gente pode também conversar sobre isso e ver que evidências realmente confirmam essa hipótese. Em nome do Conselho Federal de Psicologia e da sua Comissão Nacional de Direitos Humanos, eu gostaria de agradecer o convite para esta audiência pública organizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, que tem como objetivo instruir a sugestão número 8 de 2014, que trata da regulamentação do uso recreativo, medicinal ou industrial da maconha. Gostaria de cumprimentar o senador Cristóvão Buarque pela iniciativa e a coragem de coordenar esse ciclo de debates que esperamos contribua para o aperfeiçoamento da nossa política nacional sobre drogas, reduzindo suas consequências indesejadas e maximizando seus efeitos positivos. Se faz necessário, senador, incorporar de forma inconteste e definitiva o respeito aos direitos humanos e os princípios da reforma psiquiátrica e da redução de danos como marcos teóricos norteadores dos programas e estratégias de prevenção, tratamento, reinserção social de usuários de drogas. Referências já incorporadas aos nossos principais marcos jurídicos e de políticas públicas, como a Constituição Federal, a Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, as Políticas Nacionais sobre Drogas e sobre Álcool da Senad e do Ministério da Justiça e a Política Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social. As posições do Conselho Federal de Psicologia com relação a este tema têm sido construídas de forma absolutamente democrática e representativa e são o resultado de anos de reflexão sobre os mais diversos aspectos do problema e que são definidas a cada 3 anos por meio do Congresso Nacional de Psicologia, instância máxima de deliberação do sistema Conselhos de Psicologia. O 8º e último Congresso Nacional de Psicologia foi realizado no ano de 2013 e teve como tema Psicologia, Ética e Cidadania, práticas profissionais a serviço da garantia de direitos. Na etapa anterior, já havia sido realizados 420 eventos preparatórios e atividades livres, alcançando a participação de quase 12 mil psicólogos, além de 202 pré-congressos que contaram com a participação de mais quase 5 mil pessoas, em que foram produzidas as propostas a ser encaminhadas aos 23 congressos regionais de psicologia. Neste congresso, dentro do eixo 3, ampliação da participação da psicologia e sociedade nas políticas públicas, sobre o tema álcool e drogas, deliberou-se, item 3.1, ampliar a atuação nas frentes nacionais e estaduais sobre drogas e direitos humanos, investindo esforços na construção de uma política coerente com os princípios do Sistema Único de Saúde, com ênfase na prevenção da reforma psiquiátrica e da redução de danos, contribuindo para a superação da lógica do proibicionismo e da guerra às drogas. Que o Sistema Conselhos de Psicologia continue realizando ações de defesa e implementação das políticas de álcool e outras drogas que respeite os direitos humanos, objetivando a responsabilidade pública no cuidado com os usuários e seus familiares e criando espaços de diálogos que possibilitem a ruptura com o preconceito, com a exclusão e com as práticas de internação forçada, involuntárias, compulsórias e demais formas contrárias à vontade do sujeito, e favoreçam a elaboração de práticas norteadas pelo respeito à cidadania. Promover discussões sobre as políticas de prevenção ao uso de substâncias psicoativas e estratégias que garantam e ampliem a presença do psicólogo nas equipes multidisciplinares, nos programas de governo de atenção a esta temática. Ampliar a atuação e mobilização dos sistemas conselhos perante a Política Nacional de Drogas, devido às inúmeras violações dos direitos humanos que estão sendo realizadas sob a justificativa da segurança e da saúde pública. Neste mesmo Congresso Nacional de Psicologia, decidiu-se pela elaboração da seguinte nota de repúdio. 13. Repúdio à atual política de drogas proibicionista. Nós, delegados, presentes no 8º Congresso Nacional de Psicologia, repudiamos o atual gerenciamento da política de drogas no país, baseado no proibicionismo e na internação compulsória de pessoas que fazem uso abusivo e ou problemático de substâncias psicoativas,
por entender que a proibição das drogas tem sido o argumento principal para a criminalização da pobreza e dos consequentes extermínio e encarceramento massivo da juventude pobre e negra. Defendemos, em contrapartida, a descriminalização das substâncias psicoativas e a garantia dos direitos das pessoas que fazem uso dessas substâncias, inclusive de, quando necessário, serem atendidas de modo efetivo na rede de atenção psicossocial. Nesse sentido, senador, acompanhando as deliberações do 8º Congresso Nacional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia apoia a iniciativa popular de propor a regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial da maconha no Brasil. A partir do exposto, gostaríamos de esclarecer à sociedade brasileira que evidências foram importantes para embasar esta posição. E a esta comissão, sobre quais princípios acreditamos esta regulamentação deve estar embasada. Primeiro, a percepção de que a atual política sobre drogas não tem produzido os resultados esperados e tem agravado a situação da violência e da superlotação dos sistemas prisionais, principalmente nos países pobres e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e contribuído para a perpetuação de preconceitos e o aumento da exclusão social das parcelas mais vulneráveis da população. A proibição do uso recreativo e medicinal da maconha tem contribuído para a violação de direitos humanos, como nos casos de violência associada ao tráfico de drogas, altas taxas de mortes, violências e encarceramento massivo da juventude negra e pobre brasileira, negação do direito de acesso a medicamentos e métodos eficazes para o tratamento de determinados agravos à saúde, negação do direito constitucional de liberdade de crença, impossibilitando pessoas de exercerem sua religião, caso inclua o consumo da maconha. Não reconhecimento do uso tradicional da maconha por algumas comunidades no Brasil que acabam submetidas à mesma lógica proibicionista. Negação à parcela relevante da população da possibilidade de utilizar a substância de forma legal e regulada, obtida por meio do plantio caseiro. Com relação ao primeiro ponto, vejamos os comentários do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, José Miguel Insulza, justificando a necessidade dos países das Américas realizarem uma avaliação crítica das atuais políticas de drogas adotadas. Isso levou a Organização dos Estados Americanos a desenvolver um estudo inédito sobre os cenários futuros para as políticas de drogas nas Américas, citando o secretário-geral da OEA. Os intensos níveis de violência associados ao narcotráfico, especialmente em países afetados pela produção, pelo trânsito e o tráfico de drogas ilegais, foram o fator principal de alarme que levou as autoridades de mais alto nível a se envolverem de maneira mais ativa neste debate. Outros fatores determinantes nessa nova atitude foram as mudanças nos padrões de consumo de drogas no hemisfério, a maior prevalência deste consumo, a violência que afeta os grupos mais vulneráveis da sociedade e a demanda crescente de serviços de saúde para o tratamento da dependência. Líderes hemisféricos, ex-chefes de Estado, acadêmicos e representantes da sociedade civil, preocupados com o impacto da violência relacionada com as drogas e o seu contínuo fluxo na região, propuseram a adoção de políticas orientadas a reduzir a importância da justiça criminal no controle dessas substâncias. Relatórios emanados do grupo de alto nível, como a Comissão Global sobre Políticas de Drogas, ao enfatizar a necessidade de reduzir os danos à saúde, segurança e bem-estar dos indivíduos e da sociedade, favorece a visão de tratar o consumo de drogas como uma questão de saúde pública, que pode ser reduzida por meio de campanhas de prevenção embasadas em evidências, assim como um incentivo à experimentação de modelos de regulação legal de certas drogas, entre outras recomendações. No mesmo sentido, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o NODC, representado nesta mesa, publicou em 2009 o texto da coerção à coesão, já mencionado nesta comissão, que eu vou citar aqui um trecho que eu acho que contribui para esse debate. A dependência de drogas é um distúrbio de saúde, uma doença que surge com a exposição às drogas por pessoas com vulnerabilidades psicobiológicas pré-existentes. Essa compreensão da dependência de drogas permite deduzir que a punição não é a resposta adequada para as pessoas que são dependentes de drogas. Na verdade, o confinamento em prisões ou em centros de tratamento compulsório para o uso de drogas, em geral, degradam condições de vida já problemáticas de usuários de drogas e de pessoas dependentes de drogas, especialmente entre os mais jovens e mais vulneráveis.
Essas informações são corroboradas por dados nacionais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a população carcerária brasileira é de 711.463 presos, a terceira maior população carcerária do mundo. Outra importante fonte de dados confirma o acerto das análises realizadas pela OEA e pela ONU. É o relatório Mapa da Violência 2013, Mortes Matadas por Armas de Fogo, organizado por Júlio Jacobo Walsewicz, que mostra que os registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde permitem verificar que, entre 1980 e 2010, perto de 800 mil cidadãos morreram por disparo de algum tipo de arma de fogo, um crescimento de 346%. Entre jovens de 15 a 29 anos, esse crescimento foi ainda maior, 414% em 31 anos. Outra característica dos registros do SIM permitem verificar é a raça-cor das vítimas. As taxas de homicídio na população preta, 19,7 óbitos para cada 100 mil pretos, são 84,4% maiores que as taxas de brancos, 10,5 óbitos por cada 100 mil habitantes. Isto é, morrem proporcionalmente 84,4% mais pretos que brancos no Brasil. Já as taxas de óbitos entre pardos são 156,3% maiores que as de brancos. O Brasil, por sua taxa de 20,4 óbitos por armas de fogo por 100 mil habitantes, ocupa a 9ª posição entre os 100 países analisados. No que se refere a homicídios por armas de fogo, a 8ª posição no contexto internacional. Quanto aos outros argumentos considerados relevantes para a composição da posição da nossa categoria profissional, não menos importante é a situação do consumo ritualístico e religioso da maconha no Brasil, que se encontra proibido pela atual legislação. Atualmente, em função desta proibição, há pelo menos um cidadão brasileiro que se encontra preso cumprindo pena por tráfico de drogas e que alega, nos seus argumentos de defesa, o uso religioso da maconha. É o caso do senhor Geraldo Antônio Batista, vulgo Geraldinho Rastafari, dirigente da primeira igreja Niumbigui Etíope Copte do Sião do Brasil, condenado a 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. Consideramos que a prisão de Geraldinho, que já dura 2 anos, seja um exemplo de como a política proibicionista tem sido fonte de violação de direitos humanos. Quanto ao uso recreativo da maconha, a necessidade da sua regulamentação justifica-se pela dimensão do seu consumo no Brasil e no mundo. As estatísticas de uso dessa substância no Brasil entre os anos de 2000 e 2005, anos em que foram realizados os 2 estudos disponíveis sobre o consumo de drogas na população geral brasileira, mostram que o consumo da maconha, pelo menos alguma vez na vida, passou de 6,9% para 8% entre indivíduos de 12 a 65 anos. Ou seja, já estamos presenciando um aumento do consumo da maconha. Entre estudantes universitários brasileiros, o consumo da maconha atinge índices mais expressivos, totalizando 34% no ano de 2009, quando foi realizado o primeiro levantamento sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universitários brasileiros das 27 capitais, realizado pela USP em parceria com o Ministério da Justiça. Ou seja, já temos convivido cotidianamente com pessoas que consomem maconha nos mais variados padrões e, portanto, com todas as suas consequências, positivas ou negativas. A questão que se coloca para todos nós é o que seria mais vantajoso para a sociedade brasileira. Continuar a adotar um paradigma proibicionista que penaliza o consumo e a produção dessa substância, como já temos feito há décadas, na esperança de que essas medidas finalmente gerem algum impacto positivo sobre o consumo e suas consequências, ou regulamentar e passarmos a conviver com o consumo lícito da maconha, lidando com suas consequências, como uma questão de saúde pública e, portanto, por meio de ações de prevenção, tratamento, reinserção social e redução de danos. Finalmente, senhoras e senhores, gostaríamos de citar as referências técnicas para a atuação dos psicólogos em políticas públicas de álcool e outras drogas, produzido pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, documento que tem orientado a atuação de psicólogos junto à população de pessoas que usam drogas.
Nos últimos anos, a psicologia enquanto ciência e profissão tem se envolvido nas questões mais candentes da sociedade contemporânea, buscando contribuir para seu enfrentamento e solução por meio de estudos e pesquisas para a construção de novos referenciais teóricos e novas alternativas de atuação capazes de dar conta da complexidade dessas questões. Esta busca se referencia na necessidade de superar uma visão individualista e descontextualizada sobre o processo de constituição da subjetividade humana, que acaba por levar à responsabilização do indivíduo pelo sofrimento decorrente de questões sociais e coletivas. Talvez o mais significativo desses desafios seja superar a visão individualista e liberal dos fenômenos psicológicos, ainda predominante no imaginário coletivo em muitas concepções teóricas, que têm levado a sociedade a atribuir ao sujeito e à família as causas e as responsabilidades por situações históricas e coletivas, gerando uma dupla penalização e uma intensificação do sofrimento psíquico. A superação dessa visão implica em compreender o significado da droga no contexto da subjetividade de quem a consome de forma abusiva, sem esquecer as circunstâncias sociais e culturais, considerando a interdependência entre condições objetivas de vida e subjetividade. A contextualização histórica, social e cultural é fundamental nas avaliações psicológicas de cada caso, no planejamento e aplicação de tratamentos diferenciados e na construção de políticas públicas de intervenção e de prevenção. Na relação profissional, devem ser levadas em conta a igualdade de direitos de acesso à saúde, preconizada nas atuais legislações, a diversidade das origens dos adoecimentos e das situações enfrentadas pelos usuários e, por fim, a singularidade das vivências e das histórias individuais de vida. Muito obrigado. Eu agradeço.